Good morning! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua estrangeira, inglês. Hoje daremos continuidade ao assunto Simple Present. Como eu já havia falado, o Simple Present é o presente simples, que equivale ao mesmo que o nosso presente do indicativo, que esse tempo verbal, Simple Present, ele vai ser utilizado para indicar ações habituais, usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Mas antes disso, achei importante, devido à dificuldade de alguns alunos ao entenderem bem essa regra da forma afirmativa, que é uma regra bastante simples, porque não sabiam qual era o pronome. Então, para saber realizar essa regra, é necessário que vocês saibam o que são os pronomes. Especificamente falando, os pronomes pessoais, que são eles que vão se referir às pessoas do discurso, ou seja, os agentes envolvidos no enunciado, que pode ser em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou plural. Vai depender do discurso. Então, a primeira pessoa, I, que quer dizer eu, you, você ou tu, he, que quer dizer ele, she, ela, it, é um pronome pessoal neutro, que significa ele ou ela, we, nós, you, você ou vós, e they, eles ou elas. Então, vamos lá relembrar a nossa regrinha da forma afirmativa. Coloquei até em português para que vocês possam compreender. Na forma afirmativa, vai ser o sujeito ou o verbo. Quando for o sujeito e o verbo, que esse verbo não vai se modificar, vai ser porque a pessoa vai ser ou I, eu, e you, você, we ou they. Então, assim, o verbo não vai se modificar quando for essas pessoas. Relembrando, o I, que quer dizer eu, quando eu estiver falando de mim mesmo, esse verbo ele não vai se modificar. O you, você ou vós, vocês ou vós, esse verbo não vai se modificar. O we, que é o nós, e o they, eles ou elas. A outra regra é a seguinte: quando o sujeito for here, she e it, que é here, quer dizer ele, she, ela ou it, que vai ser o pronome neutro, o verbo já vai ter que ser modificado, ou seja, vai ser o sujeito mais a letra S ou ES, e quando for terminado em Y, se retira o Y e acrescenta a letra IES. Vamos ver melhor no exemplo, no resumo. Quando a terminação for em O, Z, SS, CH, SH, X, acrescenta-se ES. Quando a terminação for Y depois de consoante, retira-se o Y e acrescenta o IES. Quando a terminação for depois de vogal, acrescenta-se o S. Então, dando o mesmo exemplo da aula passada. Frank usually takes a bus to work. Ou seja, Frank usualmente pega o ônibus todos os dias. Então, assim, de quem eu vou estar falando? Frank. Frank vai ser o pronome pessoal ele. Então, como eu acabei de falar, que quando for here, she, it, que é ele, ela ou ele, ela, no pronome neutro, eu vou ter que fazer essa regrinha de adicionar a letra S ou a letra ES, dependendo
do verbo que estiver inserido e o que lhe procedeu, que vier depois. Então, vamos lá entender agora a negative form, que é a forma negativa. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do ou verbos auxiliares do e yours. Your é usado com os pronomes. Prestem atenção. I, you, we e they. Já o auxiliar, yours, é usado com her, she, it. É importante que, em caso de dúvidas, nesse primeiro momento, vocês tirem um print dessa parte do slide e, quando for na atividade, ficará até mais fácil para que vocês possam compreender sem ter a necessidade de voltar novamente para o vídeo. Então, assim, as frases na negativa podem ser escritas de forma completa, do not ou does not, ou de forma contraída, don't e does not, que é como tem no exemplo abaixo. Então, assim, a estruturação, novamente lembrando, é o sujeito, o verbo auxiliar, que vai ser o do ou does, mais o not, o verbo principal e o complemento. Vamos ver o exemplo para que fique mais claro. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Verbo to live, morar, viver. Próximo exemplo. He does not teach Spanish at the university. Ela não ensina espanhol na universidade. Verbo to teach, é ensinar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, tiverem dúvidas sobre a forma afirmativa ou a forma negativa, entrem em contato comigo.